Bonsoir peuple de Dieu. Nga Madalena Tumba naza présentatrice ya Grâce Divina. Toza a une émission na biso na Mosana Nzambe comme d'habitude. Bonsoir prophète bienvenue. Bonsoir Mamadou Tumba. Toza pena présentatrice na biso lisusu Godeline. Bonsoir. Bien-aimé, thème na biso eza toujours le 5 paroles puissantes. Sous-thème na biso ezali 4e point commandé. Toza na ba question moko vraiment très important ya kotuna ndenge kilti na biso epasaki na Tongo. Question ya liboso pona to éclaircir peuple de Dieu eza boye. Comment une personne peut ordonner to commander ba ennemi na ye concernant ba problème o eza na vie na ye pona azwela ba problème wana solution po ndenge oteki biso na enseignement na biso ya lelo to comprendre que même bandoki basakana na biso bakendaka kaka alobi a commander ape problème wana elandi toyoka nanu nini o mosala nzambe ya répondre biso pour to comprendre mieux pour bato ebele toza toujours na manque à connaissance. Ça va, merci na la question oyo. Comment mutu a ordonné a commandé binemi na ye balongwa la vie na ye a commandé des situations za na bon moy na ye et sa solution bala moko. Ça va, merci. Vraiment lelo église ya Nzambe message nga te yaka na ote accord de Christ pour mutuso azwa connaissance ndeko prière sa connaissance isa masolo mtazo beta isa prière te vie chrétienne sa connaissance ozo l'exatana yo apamba connaissance des ali base ya makambo nyonso sans connaissance Nzambe a ko rejeter yo ndenge lo na Osée chapitre 4 verset 6 na leo to conclure message si commandement ordonné na prière to na situation nyonso lelo za ma mutaloba ausambela Nzambe kito salela ngai Nzambe yako sala Nzambe ngana lembi na ngai na sambeli mingi na zende ko sambela kate okenda kande ko explica ka Nzambe osambela kate parce que na vie ya losambo foye ba position na yo position ngeza boye ke ngande na za boye na osambela na ebi obeni na zo sambela na ebi yango bien pour la prière nanga eza un impact il faut ngai naza na communion malamu na Nzambe donc ngana nzebe tous à langage na communion malamu na Nzambe emi bale naza na obéissance na présence na Nzambe iyo zo sambela oza na communion malamu na Nzambe te oza obéissante o Nzamba boyi yango yo salaka o Nzamba lingi yango yo salaka te si yo lo ba ko sambeli mingi o gêner mingi ndeko waza masonge totika lokuta prière na pone za n'impact mission Nzambe il faut na chapitre proverbe chapitre 28 verset 9 o nyonso akoboya kocha loi Nzambe en pratique prière na abomination mission Nzambe pour la prière na za n'impact ndeko au mon obéissance et même la couverture spirituelle na vie à moto désobéissance et l'on la couverture spirituelle na vie à moto et la couverture spirituelle na vie na sate prière et c'est le spirituel prière c'est le charnel et le spirituel parce que la couverture spirituelle est sate ni no yo sala et puis ami balé moto sambela wi position na yote Nzambe kito sala ndeko Nzamba okitate nazo répéter likambo église ya Nzambe Nzamba okitate Nzamba ya sala makambo nyonso ndaza sala asesili abande so selo lo mi balete et simba isu sala te asa sala tout esili
eza ke yonde mutu oyebake parce que alobi yango na Deutéronome chapitre 30 verset 19 atie devant yo mabe na malamu yo puna la vie tout la mort yo puna parce que yatie liyo liboso alobi su na Matthieu 18 alobi beke oyo lié na se likolo ezali lié oyo ko délié na se likolo ezali délié ndeko ordonné commandé avec autorité la meilleure compréhension au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yo maladie au vando au téléméla ngai na commandé yo tikanzo na kombo la excuso yo célérité yo blocage yo échec commandé kaka yango commandé yango et yo utilisé autorité aux anango mbala moko nzambe azeni akokisi maloba na yo akokisi yango akokisi mbala moko tala ka Josué na Josué 10 12 à 14 bitumba ya na Josué 10 ya Gilgal na Gabaon atali ke poko ezokota abi moi yale makoto zali line histoire de course na yo ti jusqu'à que to ko bete banguna na biso bibelo binini nzambe rivoya mutu moye telemaki esalaki jour mobimba jour moko pona ni nzambe wana oyo alobaki na Josué poani alobela penga na yote tozo sambela mabe tozi place na biso to nzambe tozi place ya nzambe to pa na biso ya confusion ndeko yeba yango bien nzamba sa kela nyonso okela solo wa mibale te yo nde mbutu to swate ba église o ba tout bande bozo sambela ba tie bino mabe si prière ba tie bino mabe et pour ma compréhension bozo comprendre te bozo sala donc on a tie ki lelo on a pratiqué l'église awa on a tie bino nazo on a ces émissions on a pratiqué kia quand on a dit ordonner situation boye allez kata na kombo na excuse parce que derrière les cambunionso il y a un esprit accompagnant un esprit de koyoka que yozo prier na meilleure compréhension na puissance amboli au bosanto automatiquement ennemi na ko résister à kotika parce que au sambe la compréhension malamu vraiment kola pambola yo ozolanda biso na message autozo expliquer et osunga yo changer forme à prière oyo ba ko obéir nzambe prier avec obéissance et puis ça reste prier sans obéissance et puis destruction donc quand on a obéissance à malamu na voix malamu nzambe comme na meilleure compréhension ndo comme na réussite à malamu na prière na yo pe na vie na yo kola pambola yo merci. Shalom a todo o povo de Deus, obrigada a todos. Eu sou a Gudlina Teodoro, a apresentadora do Ministério Pentecostal Graça Divina, e hoje estamos aqui com o servo de Deus, Profeta Bem-vindo Jimmy. Boa noite, Profeta Bem-vindo. Boa noite, irmã Gudelina. O tema de hoje é 5 termos ou palavras poderosas e o subtema é 4º ponto, comandar ou ordenar. As perguntas que preparamos na emissão de hoje são muito fortes e o servo de Deus vai nos explicar no domingo de hoje, sem esquecer. Boa noite, meu amador. Servo de Deus, a primeira pergunta é: como uma pessoa pode ordenar ou comandar os teus inimigos concernente aos problemas da nossa vida? No ensinamento que o servo de Deus ensinou hoje, compreendemos que os bruxos brincam conosco porque eles utilizam a palavra que eles vão falar vai revestir a nossa vida, automaticamente essas palavras é que começam a combater a nossa vida. Pai, gostaria que o pai explicasse acerca disso. Obrigado pela questão acerca de ordenar a situação dele
para ter solução, porque Bruce costuma ordenar também na nossa vida aquele palavra via na nossa vida. Deus abençoa todo o povo de Deus. Povo de Deus, oração não é magia, oração não é sistema, mas oração precisa melhor compreensão, porque muito cristão está a orar mal, muito cristão está a orar fora do pensamento de Deus, fora da vontade de Deus. Igreja, oração sem conhecimento não vai produzir nada. A vida cristã nível sem conhecimento não vai produzir nada. Por isso, conhecimento vai te ajudar. Oração tem que ordenar, porque Deus, Ele deu poder na nossa vida, segundo Lucas 10:19. Esse poder não é no árvore, mas para ti, para ordenar a situação que costuma atormentar, que costuma bloquear, que costuma complicar a tua vida. Você ordena que aquela situação, atrás de uma situação, tem um espírito que está a comandar. Agora, quando aquele espírito vai ouvir que você está a ordenar segundo a vontade de Deus, porque obediência vai fazer que a cobertura de Deus sempre para te proteger sua vida. Desobediência vai fazer que a mão de Deus vai sair na sua vida. Quando a mão de Deus sair na sua vida, você vai virar aqui comida de teu inimigo. Tudo que você vai fazer nunca vai dar sucesso. Pode orar, pode jejuar sem a mão de Deus. Você está jejuar para diminuir, para perder peso. Você não está jejuar para ver a mão de Deus. Mas todo que obedece de Deus vai viver a mão de Deus. Por isso, só declarar, povo de Deus, obediência é mais que sacrifício. Você vai ordenar segundo a vontade de Deus, porque Deus já te deu poder. Esse poder não é você para começar a chorar, não é esse poder, mas para ordenar com boa compreensão que estou a declarar em nome de Jesus Cristo. Essa situação na minha vida sai agora, em nome de Jesus Cristo. Essa doença, enfermidade, pobreza, limitação, larga agora, larga a minha vida. Quando você usou uma autoridade de Cristo com boa compreensão, aquele espírito que costuma te tormentar nunca vai avançar mais, vai recuar, porque sabe que você já tem um conhecimento como você pode expulsar esse espírito para largar sua vida. Ordena com a fé. Não pode ordenar Deus, mas ordena a tua situação. Não, Deus, assim quando Deus fala só 2 meses, com Deus nunca me abençoou, não abençoou minha vida. Só quando de sofrimento vou abandonar. Não, ordena só aquela situação que está te complicar. Larga a minha vida, sai agora. Vai sair, igreja, é simples. Vai sair. Fica na presença de Deus. Anda segundo o mandamento de Deus. Você vai viver a mão de Deus, porque tudo que você vai declarar, o poder do Espírito Santo vai acompanhar a sua palavra para ter feito, para cancelar, para bloquear, para fazer cair toda muro, barreira que estava na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tudo depende de ti. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète, bem-vindo na éclaircissement. Donc, ça c'est la deuxième question pour l'homme de Dieu. Prophète, deuxième question est ali tu apprendre mingi na mariage ou elekaki na église et pesi biso nyonso bénédiction pe délivrance na mariage wana. Ezaka bango te mutu ba bénéficier nango. Biso pe tozui bénéfice à travers bango. Yango Bible lobi mutu akobuka oyo ye aloni. Oyo yo semaki yango pe ya oko récolter.
yango ezalaki na mateya na biso ya lobi délivrance wana prophète Benvindu yo nde koki koexplike biso moto obuka oyo aloni yango epesi biso badélivrance wana na ndenge nini mpo eza barévélation oyo eutika pa na yo moko mutu moko te lelo asatandaki akoka ozwa bénédiction oyo tozwi yango lelo. Ça va, merci na question moto akobuka aloni likambo oyo nzambe asuna tous les chrétiens corps du Christ toyeba loi ya karma. Loi ya karma et pour les bisognoso parce que loi karma moni démon ebi loi karma démon qui m'a prié à loi karma qui mango même Lucifer ebi loi et bien on mala ma qui mango kaka ban biso bandoki mais bandoki ba ebi bango mais loi que ba chrétien distraction ba ko distraire yo o comprendre tes positions na yo biso pie na chose ake nzambe bandeko yo babuka o baloni o sacrifier na musala ya nzambe alali te butumba ko sala ba décoration ko riati ko bongisa mutu donner na sacrifice pona nini te obuka o yolonaki pona nini te yoloni malamu mina na kobukiso mabe yoloni bien mais comment connaître la famille les obukiso mabe ndeko on a distraction. On dit même sorcellerie. On dit sorcellerie. Barozwa aye aroloba. Yo Teresa yo koto zali Teresa. Vina yo zaka mutu apasi. Na laquelle yo Teresa. Mabele na kangi ba porte ya Teresa libala. Alaki asaki ala déclarer maloba wana. Pour nini yo pété yo pour déclarer que na kombo na Yesu Kristo o nga na lona te ona lona te mwena buka yango ezate na kombo no Jésus Kristo o nga na salité yango na robika te oza na facilité na meilleure compréhension ko déclarer suivi na pe latin zoto mais pour ne sala mate bana ignorance ma vie à Christ et le coup la Christ nzambe moko kala asa komana e koko asala kane susute balingi ba aider nzambe le nzambe so sala te nzambe to aider yo ba aider nzambe te yo zana pa na ya bo moto nzambe zana pa na ya ko sala yo sala pa na yo mais na meilleure compréhension nzambe ba sala pa na ye na bon nzambe na ye comment nga na loni malamu na osela nzambe na pia badim na nga bofai na ngai na sunga ba vie na jenaka na zara toute activité à église ya nzambe na mirarate alina buka condamnation eza pratique même possible sozo mone loko mozo simba te kada ondeko avant lo bana bandoki tobo ete bazali mitala yo moko Rosa ben ndoka vino yo moko so comprendre te Rosa ben ndoka vina yo moko mitala yo so moni kati na yo et l'autre te so convaincre yo aller déclarer ba toi na yo aller bando condamner bando condamner ozo la condamner yango e condamner yango nzambe la buki o na loni te na obuka yango te o déclarer et si nzamba sana elongo akolobake yimunza olobake semence nyos o nzambe o nganzambe na lona te kati sa yo ali na pikoli yango nzambe te na loni kati na yo a pikola yango yo so déclarer yepe nganzambe na lona ki maladie te na lona ki stérilité te na loni pauvreté te na loni célibat te mais nana pesi yo célibat ay na pikoli on a kombo na Yesu a pikoli on sina vie na yo donc il faut buka oyo loni yango lo sambo e misi ba délivrance makasi ba famille mususu balakela bango ba robalaka te ba robotaka ndengwa ba so destiné ba mariage ba mimani ba sermai misu ba balise koko bible nzo ko 420 ans donc mambo bimi ebele na prière ebele mais na mariage nani
il y a Teresa Brinto, Monica, Nandeko Miguel, Poanini. Ndeko alonaki na musala ya Nzambe, oya lonaki. Rabuka ye moko, lokola lona na musala ya Nzambe, à travers mariage na bango, et délivrer ba tunyo so opé, ba yaki be ko travailler na mariage na musala ya Nzambe, ba zuba délivrance, tala ba merveille ya Nzambe. Nde Nzamba salaka oyo c'est important de uzalaka na présence Nzambe salaka bakuke na présence Nzamba oleka wana akutu na présence saye aibi ozubumba pona yo kobosa na te ndoki nganga magicien pasteur bishop évangéliste tokobuka ongano tozolona ozolona songi kindumba kindoki kimoyibi yeba yango bien yango ko buka lobi nyoso yoko sala okosala nango awa na likoloti awa pa misala na ekola na tina nkunda e olanda yo kola pambolo merci moment où se repentir yango yo. Obrigada, profeta. A segunda pergunta, profeta. O profeta explicou e compreendemos que a pessoa vai colher o que plantou. A oração da sexta-feira sobre o casamento dos nossos irmãos, todos nós aqui no domingo de hoje beneficiamos muito o casamento do nosso irmão Afonso e da nossa irmã Teresa. Foi uma libertação muito grande no domingo de hoje. O que o servo de Deus tem a dizer acerca do acontecimento de hoje? Porque foi muito forte mesmo. Deus seja louvado. Acerca da lei, aqui que pessoa semeou, ele vai recolher. Oração de hoje. Todo mundo que passou na oração aproveitou na benção do casal Miguel, Afonso, Mônica Brinto, Teresa. Eles também semeiam na obra de Deus. Quando fala semente, igreja não é dinheiro. Semente não é dinheiro. Sacrifício, pessoas que sacrificam pela obra de Deus. É também semente. Ele é jornalista. Ele cantou no grupo de louvor. Marido dele também é evangelista, que é evangelista pela igreja. Aquilo que ele faz na igreja é aquilo que Deus olhou ele na parte dele, é onde a libertação dele começou. Os irmãos também trabalhou, sacrificou pela obra de Deus. Também aquilo que a pessoa fez com boa fé, com uma coração de Deus, eu declaro, recebe aquilo que você plantou. A partir dali é onde que demônio da família, vem da família, vem do casamento, do trabalho, da estrela, tudo que esse diabo plantou de geração em geração. Só pelo dia de hoje, só pelo aquele evento, arrancou altar ancestral familiar na vida de muita gente, porque lei de semente é uma lei muito forte. É muito forte. A tua obras vai te acompanhar até no lado do morto. Vai te seguir. Boas obras que você costuma cometer, vai te seguir também até no céu. Tem que saber que antes de ver a glória no céu, glória vai começar aqui. Como aqui eu vou sofrer, a glória vai me seguir no céu? Não. Deus, eu não plantou mal. Eu também vou recolher bem. A minha alegria, felicidade, sucesso na minha vida vai começar aqui na terra, porque eu não plantou mal. Eu não sou bruxo, eu não maldiço ninguém, eu não roubou ninguém, eu não fiz mal a ninguém. Mas como eu vou recolher aquilo? Porque tem que ter conhecimento básico acerca das coisas espirituais. Essa lei que fiz oração hoje libertou muita gente, foi mesmo libertação terrível, terrível libertação de Deus, terrível.
Porque Deus é Deus. Deus se mostrou nessa lei. Essa lei é nossa oração. Nós estamos orando do altar da família. Até a pessoa edificou a minha altar. Estou a semear meu corpo. Segundo Romanos 12, 1 a 12. Estou a semear meu dinheiro, minha vida. Como eu vou perder? Ninguém vai ser derrotado. Ninguém. Porque nosso Deus é maior. Nosso Deus não dorme. Nosso Deus está a trabalhar. Esse Deus opera também na sua vida. Você está me acompanhando em direito. Esse Deus age na sua vida em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você costuma semear a partir de hoje, comece a recolher. Recolhe boa obra, recolhe sucesso, recolhe glória, recolhe vitória, recolhe casamento, recolhe trabalho, recolhe viagem em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoa, povo de Deus. Obrigado. Merci, prophète, bienvenue. Lilobani Asuka Oti que la peuple de Dieu. Ça va, merci. Parole na Oti que la peuple Nzambe. Nzambe za Nzambe. Nzambe asala biso nyonso. Tika ko Nzambe kite osala Nzambe kite sute. Po sala nyonso Nzambe azana yo. So tambola na ye azana yo. Yo déclaré kaka malamu na kondima et olata nzi kokisama Nzamba sala nyonso sa sur le côté sala nyonso donc yamba Christ comme ce peut sauver na vie na yo tambola na robanga Nzambe to ça zala obéissant na ba loi spirituelle ya Nzambe pour la couverture spirituelle na vie na yo au protéger yango tout le temps Nzambe a osala favorable na bomoni parce aux alliés obéissant devaye akopambola kayo kaka yo kozala source ya bénédiction na famille na yo na ba génération yo kozala source yo nde kozala likunzi liso ya famille lito ya famille et ozala kaka yo parce obéissance na ye evandi kati na yo kola pambola yo. Merci. Amém. Servo de Deus, profeta, bem-vindo. Quais são as últimas palavras que o servo de Deus tem a dar aos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento? A minha última palavra é que anda com obediência da palavra de Deus. Coloca Deus na primeira posição. Mete em prática as coisas de Deus. Que obediência é uma proteção espiritual na sua vida. Mas desobediência você vai ficar sozinho. Sozinho aqui nesse mundo, com o bruxaria da família, com o marido da família, com toda praga da família, aonde você vai ir? Você fica sem proteção. Por isso, obediência, mete em prática a palavra de Deus, anda no caminho de Deus. Você vai ser sempre cabeça, não vai ser cada. Você vai ser primeiro, nunca vai ser última. Você vai ser sempre em cima, nunca vai cair no céu, no chão. Porque na plano de Deus, Deus diz que você grande, ninguém vai se tornar você pequeno. Mas essa toda promessa para acontecer, seja na plano de Deus, fica na presença de Deus, esse Deus vai se tornar você campeão da sua família. Deus te abençoe, sucesso, glória, vitória, acompanha a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aquele minha palavra, recebe Cristo na sua vida como Salvador, obedece Cristo, anda na vontade de Cristo. Cristo também vai se abençoar sempre. Deus te abençoe. Obrigado. Merci na batunyo so balandi biso to comme na fin émission na biso. Merci na staff eza na sima kilt na biso ya semaine ezara mercredi pe vendredi. Mercredi ezara na 15h ti 19h pe vendredi eza na 15h ti 19h. Bien aimé, chaque jour tolobela ke kilt ya semaine yango epesaka résultat oyo tomoni lelo oyo bomoni bato bazwi bénédiction. Même yo poza na ndako soko accompagnaki biso distance eza barrière te loboko na Nzambe pe elanda ndako na yo mpe bana na yo bakokotisa mpe mapamboli ya mariage eza ya basi eza ya mibala bakobala mabala ya destiné. Tokutani mercredi na kilt na biso ya mercredi soki Jésus-Christ azongi te. Bye. Obrigada a todos que nos acompanharam.
do início ao fim de mais um programa. Obrigada, staff dos cameramans que estão aí atrás a fazer acontecer tudo. O nosso programa do culto é quarta, sexta e domingo. Nas quartas-feiras o nosso culto começa das 15 às 19 horas. Na sexta-feira também começa das 15 às 19 horas. Bem amado, você que está aí também com talvez problema de solteirismo, não importa. A bênção que recebemos aqui no domingo de hoje, vocês também receberam, porque a distância não é barreira. Então, bem amados, tenham fé, acreditem, orem também juntamente conosco e nos encontramos no próximo programa, se até lá Jesus Cristo não voltar. Obrigada.